Biblioteca dos Pioneiros. Um apelo sincero. Por James White. Parte 5. Considerações gerais. Queridos irmãos, que Deus lhes permita ver e compreender a magnitude e a importância da obra em todos os seus ramos. Que vocês estejam sempre imbuídos do espírito da obra e sintam e saibam em suas próprias mentes e corações que ela é a obra de Deus. Sendo esta, em um sentido eminente, a obra de Deus, os homens devem ter cuidado para não se gloriarem quando o Senhor opera por meio deles em sua prosperidade. Tudo o que foi feito nesta causa desde o início, por mais extenuante e abnegado que tenha sido, foi realizado porque o Senhor estava presente. Que o seu nome seja glorificado. E embora lamentemos nossa falta de fé para suportar as provações do passado, ao mesmo tempo, ao recordar os dias passados, no início da história desta causa, encontramos conforto e coragem no Senhor. Não nos deve ser negado o prazer de relatar as misericórdias do Senhor para conosco em nossos humildes esforços para edificar a causa desde o início. Pela graça de Deus, fomos capazes de ganhar o dinheiro cortando lenha que nos levou à primeira conferência de crentes na terceira mensagem, no ano de 1848. E por sua graça, ganhamos o dinheiro cortando grama para nos abastecermos com roupas de segunda mão e outras mais baratas, e para pagar nossa passagem para a segunda conferência, realizada no oeste de Nova York no mesmo ano. Aqueles foram dias felizes. Era nossa alegria pregar a verdade naquela época, mesmo para uns poucos, depois de pagar nossa passagem em carros de segunda classe e barcos de canal, com o dinheiro assim ganho. Nossos primeiros amigos na causa, agora vivos, nos testemunharão que, durante os primeiros anos de nossos labores na causa, pregamos de cidade em cidade e de estado em estado, muitas vezes com remendos nos joelhos, cotovelos e bicos de nossas botas. Apocalipse aprendemos a confiar em Deus naqueles dias e sentimos a bênção da confiança perfeita. Sabíamos o que era sofrer fome por falta de comida conveniente e frio por falta de roupas adequadas, e trabalhar, dia após dia, semana após semana, ano após ano, de 15 a 18 horas por dia, além dos árduos labores das reuniões de sábado. Graças a Deus que 25 anos do melhor da vida foram dedicados à causa da terceira mensagem. Lamentamos apenas que nem sempre tenha sido com um espírito alegre, esperançoso e confiante. Durante o ano passado, tivemos períodos de exame minucioso e arrependimento diante de Deus, e tivemos as mais graciosas manifestações do amor compassivo de Cristo. E que fique bem claro que não temos consciência de estar fazendo qualquer injustiça aos nossos irmãos. Nosso pecado foi contra Deus, ao permitir que as injustiças dos outros nos deprimissem e cortassem a fé viva em seu cuidado providencial. Por isso, sentimos profunda tristeza de coração e nos humilhamos grandemente diante de Deus, tendo a mais clara certeza de que Ele aceita nossas confissões e humilhações. E diríamos àqueles que estão dispostos a desempenhar um papel semelhante ao de Simei em relação ao arrependido Davi. Se o Senhor os permite triunfar sobre a nossa humilhação, que triunfem. Nas palavras de Davi: pode ser que o Senhor olhe para minha aflição e me retribua com bem a sua maldição. Veja 2 Samuel 16. Mas, como nossos principais trabalhos e preocupações têm sido com a nossa obra de publicação, desejamos falar mais especificamente sobre ela. Quando estabelecemos a gráfica em Rochester, Nova York, em 1852, não tínhamos condições de pagar o frete dos utensílios domésticos. Esperamos e oramos por um dia inteiro por ajuda. No dia seguinte, recebemos uma carta dos correios da irmã Oulan, então de Topsham, Maine, contendo $5. Isso foi inesperado. Com isso, pagamos o frete e sobraram 6 shillings, com os quais compramos para a Sra. White um conjunto de cadeiras de madeira de segunda mão. Eram quinquilharias, nenhuma delas igual à outra. Logo conseguimos comprar 2 camas por 25 centavos cada. Fizemos nossas primeiras refeições em uma tábua de madeira, colocada sobre a cabeceira de um velho barril de farinha.
E, ao participarmos de nossas refeições frugais, sentimos que Deus era bom. Adicionamos móveis e utensílios domésticos conforme conseguíamos. Alguns de nossos irmãos, que nada sabem por experiência própria sobre nossos trabalhos e necessidades no início da história da causa, parecem perturbados com o relato que fazemos deles. Nós nos gloriamos no Senhor da graça que nos foi dada, e por sua graça nosso povo em breve terá um livro repleto de fatos e incidentes para os quais nos lembramos com o maior prazer. Acima de tudo, temíamos nos tornar um mendigo da igreja, ou um queridinho da igreja. E, embora tenhamos ajudado outros ministros a encontrar um lar, com nossos recursos e com nossa influência, nunca nos passou pela cabeça, nem a da Sra. White, em nossa pobreza, pedir que os irmãos nos ajudassem a encontrar um lar. É verdade que, durante nossa grave doença e circunstâncias precárias, há cerca de 6 anos, nosso povo nos ajudou com doações que somavam quase $1.000. Oferecemos esse valor aos doadores ou investimos na causa, $2 por um. Ninguém solicitou suas doações. E, nos últimos 4 anos, investimos em diversos setores da causa a quantia de $3.000, o que equivale a $3 por um. E agora, que fique claro para todos que doaram para nossas necessidades pessoais, estamos prontos, a qualquer momento antes de 1º de janeiro de 1874, para reembolsar $2 por cada um que recebemos deles. E nossos firmes princípios, de defender o que é certo, independentemente do amor dos amigos e do ódio dos inimigos, e de não nos desviarmos para a direita nem para a esquerda, nos tornam o animal de estimação da igreja. Dos irmãos que foram ajudados a encontrar um lar, diríamos que, em nossa opinião, o ato prejudicou a maioria deles. Alguns deles têm sido de muito pouca ajuda à causa desde então. Em particular, sugerimos que os irmãos nos estados de Iowa e Nova York foram muito sobrecarregados. Esses ministros aceitaram responsabilidades que estão registradas acima, e a questão terá que ser resolvida, seja por um curso adequado nesta vida, seja pelos resultados do acordo judicial, muito em breve. E também sugerimos que seria altamente apropriado que aqueles que têm em seus corações a reembolsarem os recursos que lhes foram doados em uma casa, os oferecessem primeiro aos doadores. Aqueles irmãos que ajudamos a conseguir casas quando gozavam de saúde teriam encontrado uma bênção preciosa em reembolsá-las quando estávamos doentes e tão debilitados que vendemos móveis, tapetes, e em seguida, nossa querida casa em Belo Creek. Mas Deus nos abençoou grandemente e nos elevou acima da necessidade, para que tenhamos competência. E a igreja de Belo Creek, para quem pregamos e para quem trabalhamos por mais de 10 anos sem remuneração, quando deveríamos estar descansando dos trabalhos burocráticos, perdeu uma grande bênção quando nos deixaram vender nossa casa e sair do meio deles em meio à nossa aflição. Em vez de nos darem simpatia e apoio, eles deram sua simpatia àqueles que nos odiavam, simplesmente porque demos aquele testemunho que era verdadeiro em seus casos. E nossos inimigos em todos os lugares estão em dívida com esse povo e com seus simpatizantes pelas falsidades que nos foram divulgadas em desfavor. Essas coisas têm sido muito opressivas e cruéis. Mas, graças a Deus, um registro foi mantido de sua conduta e da nossa, e o Deus de toda a terra fará o que é certo. Não dizemos que o profeta Isaías escreveu seu 58º capítulo especialmente para a igreja de Belo Creek, mas dizemos que a negligência e a opressão gananciosas mencionadas acima, o tratamento dispensado à lamentada Hannah Moore e aos órfãos que trouxemos ao seu meio, e agora suas proclamações de jejuns, enquanto não praticam de coração as coisas que constituem um jejum aceitável ao Senhor, devem tornar o apelo e as promessas daquele capítulo de grande interesse para aquela igreja. Deus fala àquele povo. Não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ataduras da impiedade, que desfaças as cargas pesadas, que deixes livres os oprimidos e que despedaces todo o jugo. Não é que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? Quando vires o nu, que o cubras, e que não te escondas da tua própria carne.
E nosso coração salta de alegria ao lermos a bênção prometida àqueles que guardam o glorioso jejum de Deus. Aqui estão elas. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, a glória do Senhor será a tua recompensa. Então clamarás, e o Senhor te responderá, clamarás, e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidoso, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e as tuas trevas serão como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Há grandes bênçãos para o nosso povo em todos os lugares, se as buscarem legitimamente. O amado João declara que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele afirma, também, que Deus é luz, e nele não há trevas nenhumas, e se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas confessar os próprios pecados geralmente é um trabalho árduo, e alguns preferem jejuar e fazer longas orações, se conseguirem se convencer de que tal serviço também serve. Estes não precisam se maravilhar de que o Senhor não os ouça. Isaías explica o assunto completamente. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido, para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E porque as palavras são muito baratas, outros retêm seus dízimos e ofertas, e os retiram em oração, e se maravilham, lamentam e quase murmuram, porque o Senhor não ouve suas orações. Malaquias aborda o caso deles completamente. Roubará o homem a Deus? Contudo, vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. A oração é um dever sagrado, em seu devido tempo e lugar, mas nunca foi concebida para substituir a justiça, a benevolência, o verdadeiro arrependimento e a misericórdia. Que aqueles que oram contra o céu fechado, enquanto seus corações estão obscurecidos e endurecidos pelos pecados de omissão e ação, se levantem, confessem seus pecados e façam primeiro as coisas que abrirão as janelas do céu. Então a oração será fácil, e a bênção será derramada. Não possuímos nenhuma propriedade a leste do rio Mississippi e não esperamos manter o vínculo estreito que tivemos com o trabalho na sede no passado. E gostaríamos aqui de fazer uma declaração de fatos a respeito da Associação de Publicações. Em outro lugar, declaramos que nosso povo, nos últimos 21 anos, do primeiro ao último, contribuiu para a associação em doações, legados e ações, a quantia de $36.000. A isso foi acrescentada, apesar dos altos preços durante a guerra e da má administração de terceiros durante nossa doença após a guerra, a quantia de $37.000. Mas aqui não se leva em conta o valor existente no próprio negócio, em listas de assinantes, direitos autorais de publicações, etc. Isso, na verdade, não vale menos que a metade do valor total da propriedade faturada. Nenhum juiz competente do que os editores chamam de boa vontade de uma editora tão próspera estabeleceria seu valor em menos de $35.000. Mas chamaremos o valor total da associação de apenas $100.000. E a exatidão dessa estimativa fica ainda mais evidente quando se entende que o lucro anual da associação não é inferior a $10.000, após o pagamento de todas as despesas de todos os tipos.
Os relatórios anuais dos últimos 4 anos mostram um aumento nos lucros de 10% sobre o capital investido. E agora, ao deixarmos a responsabilidade pessoal desta obra aos homens escolhidos em Belo Creek, agradecemos devotamente a Deus por podermos relatar aos amigos da causa que deixamos em suas mãos a propriedade da Associação de Publicações Adventistas do Sétimo Dia, no valor de $100.000, que custou ao nosso povo $36.000. Na construção de nossos interesses editoriais, vários escritores talentosos, pela graça de Deus, contribuíram com artigos inestimáveis para nossos periódicos e com obras de real mérito para nosso catálogo de publicações. Mas esses homens não suportaram os fardos, preocupações e perplexidades do departamento financeiro. De fato, eles estavam tão livres de qualquer preocupação com este ramo da obra que não lhe deram a mínima atenção. Durante o último ano em que o irmão Aldrich serviu como presidente, $4.000 do capital social da associação foram perdidos, quando deveria ter havido um ganho de 10% sobre a propriedade investida naquele ano, de $3.500. Vários dos nossos escritores mais competentes estiveram associados ao cargo do irmão Aldrich, e nenhum deles se deu ao trabalho de se importar e saber como as coisas estavam indo. Se devemos dar crédito a esses irmãos pela prosperidade financeira da associação, então, perguntamos: onde estavam eles durante o ano em que o capital social de $4.000 foi perdido, quando deveria ter havido um ganho de pelo menos $3.500? No que diz respeito às agências humanas, muito crédito deve ser dado à irmã A.P. Van Horn, que ocupou o cargo de responsabilidade de secretária com habilidade e o maior cuidado, e em nossa ausência e fraqueza, amadureceu os planos para a administração geral e, após submetê-los a nós, com nossa aprovação, os executou. Mas que todo o nosso povo entenda que é porque Deus abençoou e orientou especialmente aqueles que tiveram o coração para trabalhar, sofrer e sacrificar tudo que torna esta vida de algum valor. A saúde é a razão pela qual a prosperidade coroou seus esforços. Esta é a obra de Deus, e que Ele tenha a glória. Aqueles que são compelidos a abandonar o cuidado pessoal da obra, sob as mais dolorosas circunstâncias de saúde, confiam-se alegre e confiantemente nas mãos de Deus. Se nosso povo não estiver com eles agora, Deus estará, e seu povo verá o dia em que valorizará devidamente seus trabalhos. Fizemos sacrifícios para edificar nosso Instituto de Saúde, sacrifícios que não estão em nosso poder fazer novamente. No entanto, como agora temos homens fiéis e representativos em Belo Creek para proteger nossas instituições, nosso interesse nele é maior do que quando havia mais ou menos dúvidas quanto à sua prosperidade e ao grande bem que está destinado a realizar. Há cerca de 4 anos, devido à má administração, o Instituto de Saúde e o Reformador foram colocados em circunstâncias muito desanimadoras. Tanto que, em certo momento, decidimos em nossa própria mente que a propriedade deveria ser vendida e, após o pagamento de pesadas dívidas, uma pequena porcentagem seria devolvida aos acionistas. A perspectiva era muito sombria. A senhora White havia feito declarações importantes, sob alta autoridade, relativas ao Instituto e seu trabalho, cujo cumprimento parecia duvidoso. Mas, no exato momento em que a perspectiva parecia mais duvidosa, quando nos curvamos diante do altar da família, o Espírito do Senhor veio sobre nós, a fé reavivada e, com um claro pressentimento da prosperidade futura do Instituto, demos este testemunho aos ouvidos de nossa família, ainda de joelhos. Deus ainda vindicará tudo o que seu Espírito testificou sobre a prosperidade e a utilidade do nosso Instituto de Saúde. Naquela época, o Instituto tinha uma dívida de $13.000 e apenas 8 pacientes. A confiança de nossa equipe no Health Reformer e no Instituto de Saúde estava sendo abalada, e muitos estavam descontinuando o Reformer. Percebemos claramente que a prosperidade do Instituto dependia muito do caráter e do tom do Reformer. Se o periódico melhorasse e prosperasse, o Instituto prosperaria. Caso ele fracassasse e fosse descontinuado, o Instituto teria que ser fechado.
A Sra. White decidiu unir suas energias às nossas para aprimorar o Reformer e ampliar sua circulação. Deus abençoou nossos esforços. A circulação do Reformer logo dobrou e, com a ajuda de vários colaboradores e a bênção de Deus, tornou-se um periódico ativo. Também unimos nossos esforços no Instituto de Saúde como conselheiros e frequentemente conversávamos com os pacientes na sala de espera, sempre que podíamos tirar meia hora de outras tarefas urgentes. A confiança no Instituto logo foi restaurada e, em consequência da ampla circulação do Reformer, os pacientes afluíram em grande número, de modo que, na maioria das vezes, durante 3 anos, houve tantos quantos desejados. O Instituto pagou a dívida de $13.000, totalizando, incluindo juros, pelo menos $15.000. E comprou, construiu, consertou e equipou salas no valor de $15.000 a mais. Para que o Instituto pudesse aliviar aqueles que haviam adquirido ações que não conseguiam manter e para dar o exemplo a outros, adquirimos $500 a mais em ações, totalizando $1.000 em posse da Sra. White. E de nós mesmos. Mas tem sido difícil levantar muito estoque novo. Assim, em um período ainda posterior, adquirimos $500 a mais, totalizando $1.500, e instamos os amigos do Instituto a contribuírem generosamente. Mas a maior parte do novo estoque adquirido ao longo de vários anos foi simplesmente transferida daqueles que não conseguiram mantê-lo como uma doação virtual. E aqui gostaríamos de declarar que, embora não tivéssemos qualquer participação em induzir os pobres a adquirir ações do Instituto na esperança de que recebessem juros elevados, arrecadamos $1.000 a mais em ações do que podemos manter, com o objetivo de socorrer os mais pobres do que nós. Enquanto aqueles que estruturaram a organização e cometeram o erro, até agora, pouco ou nada fizeram para socorrer aqueles que foram enganados por representações extravagantes de lucro. Quando assumimos a direção do Reformer, o número de assinantes pagantes era pequeno, de modo que o periódico dificilmente se autossustentava, e alguns de nossos ministros sugeriram que ele fosse descontinuado e que um departamento de higiene fosse aberto na Review. Mas o aumento foi tão rápido que os lucros com o Reformer, livros de saúde, etc., no período de 2 anos, foram de $5.000. Muitos agradecimentos aos irmãos que escreveram para o Reformer e ajudaram a obter assinantes. Mas, além disso, ninguém, nem mesmo o Instituto de Saúde, levantou a mão para ganhar os $5.000. O reformador havia solicitado patrocínio para que o Instituto pagasse suas dívidas e comprasse, construísse e equipasse em grande parte. O reformador havia anunciado o Instituto gratuitamente, e agora, aqui estão os $5.000. De lucros com ele, livros, etc. A justiça pergunta: de quem eram os $5.000? Que a justiça responda: mas pegamos os $5.000 que ganhamos às custas da saúde e pagamos a nossa última casa em Belo Creek, e doamos uma escritura ao Instituto de Saúde. Como somos compelidos a deixar o trabalho na sede para outros, e a julgar pelo passado, nossos atos relacionados a ela devem ser criticados e deturpados, sentimos alívio em declarar os fatos acima, para a informação dos verdadeiros amigos da causa. Estes, desejamos salvar da influência daqueles que nos deturpam. É uma necessidade dolorosa exigir tais explicações em assuntos que dizem respeito tão amplamente a nós mesmos. Mas há aqueles entre os adventistas do 7º dia que se aproveitariam do nosso silêncio para nos deturpar ou, se apresentássemos fatos, nos acusariam de autoelogio. Não esperamos que esses ajudem. Tentarão lucrar com o nosso silêncio ou com a nossa defesa. Mas esta é provavelmente a última declaração desse tipo que faremos. Ao nos despojarmos da armadura da triste necessidade, contaremos com vocês, queridos irmãos, do Comitê da Conferência Geral, dos homens escolhidos em Belo Creek e dos comitês das diversas conferências estaduais, para nos defenderem e cuidarem de nós. Vocês conhecem nossos trabalhos e sacrifícios, e confiamos em vocês para fazerem justiça por nós.
Também confiamos aos seus cuidados as instituições que ocuparam o melhor da nossa vida e nas quais concentramos a força de 2 anos em um. Cuidado com homens de massa, homens de 2 caras e homens dados a mudanças. Tenham certeza, homens de ferro e aço são necessários em Belo Creek, que, ao mesmo tempo, tratem com justiça, amem a misericórdia e andem humildemente com Deus. Se o Senhor olhar para nossa aflição e nos der forças para trabalhar, podemos ir aonde os irmãos nos abrirem totalmente o caminho e permanecer, se Deus quiser, enquanto eles cuidam de nós. Nosso tempo de lutar e avançar com insistência já passou. Caros irmãos, queremos protegê-los contra os ataques de Satanás. Chamamos a atenção para a acusação de que reclamamos dos irmãos por não assumirem responsabilidades, e então, quando fazem, são severamente censurados se errarem de julgamento. A isso respondemos que, quando os homens que nos vigiaram e deram sua influência àqueles que murmuraram contra nós, durante os primeiros 12 anos de nossos trabalhos mais árduos, assumiram responsabilidades durante nossa doença, que prejudicou terrivelmente a causa. Provavelmente estávamos muito dispostos a que eles sentissem o erro que cometeram e aprendessem a crueldade de duvidar e exercer influência contra aqueles que estavam cumprindo seu dever como Deus os havia chamado. Mas onde está o homem sobre quem lançamos um peso de pena de culpa enquanto cumpria sinceramente seu dever? Como sempre dissemos, repetimos. Aqueles que foram lançados na batalha, como nós fomos, e como Butler e Askel agora devem ser sustentados em seus esforços fiéis para cumprir seu dever, enquanto permanecerem no cargo, caso errem em seu julgamento uma vez em 3 vezes.